Amém? Olha eu aqui de novo. Acho que eu estou gostando desse negócio. Aleluia. Bom, semana passada, estive aqui na quinta-feira, falando um pouquinho de tirar forças da fraqueza. Eu achei, sim, tremendo, porque toda palavra passa por nós primeiro, para depois nós apresentarmos do céu para vocês, amém? Então, ela vem ao nosso encontro primeiro. Nós fazemos essa palavra viva em nós, e aí conseguimos transmitir um pouquinho para vocês, amém? A paz, que hoje seja uma noite tremenda, mais uma vez que o Senhor vai visitar o seu lar, visitar a sua vida, visitar tudo que é seu. Então, não perca o que Deus tem para você hoje, amém? Eu creio assim, porque tudo que é dele é bom para as nossas vidas, amém? E eu quero falar um pouquinho. Semana passada, como eu disse, falei de tirar forças, falei em 2 Coríntios, você que não ouviu, eu falei em 2 Coríntios 12:10, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E nós estamos vivendo uma situação muito difícil, como o Alfredo falou aqui agora, vivendo essa pandemia, vivendo essas circunstâncias econômicas, todas muito, vamos dizer assim, revoltas, situações que têm ocorrido, que têm despendido, situações que desencadeiam nos trabalhadores, desencadeiam nos empresários. Temos vivido situações muito difíceis, mas eu acho que nós precisamos acrescentar a força que nós estamos falamos a semana passada, que vem da fraqueza, precisamos acrescentar perseverança. E hoje eu vou falar um pouquinho de perseverança com você. Abra sua Bíblia comigo, por favor, para você acompanhar, é um pouquinho extenso, o texto que eu vou ler é em Marcos 5. Nós vamos ler do 25 ao 34, amém? Abra sua Bíblia comigo. Vamos estudar um pouquinho. Esse texto é muito conhecido. Você já deve ter lido ele várias vezes. Mas daqui nós vamos extrair a perseverança, a atitude de perseverança que nós precisamos ter. E vamos caminhar nela um pouquinho hoje. Amém? Marcos 5, 25. Achou aí? Vamos lá. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, olha a dificuldade, por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe trocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, olha, glória a Deus, virando-se no meio da multidão, imagina, Jesus virou no meio da multidão, ele sabia que tinha saído o poder dele. Ele perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Você viu a perseverança dessa mulher? Perseverar significa permanecer, significa continuar, ser constante, não desistir. Essa mulher, a Bíblia não cita nem o nome dela, mas tudo poderia ter desencorajado ela para alcançar Jesus. Tudo. Ela enfrentou problemas, ela enfrentou uma multidão para chegar até Jesus. Tinha muitos impedimentos. Ela sofria de uma hemorragia incurável. Já tinha passado por vários médicos, já tinha gasto
tudo praticamente o que tinha, sem obter melhoras, até tinha piorado. Você pode imaginar a fraqueza que essa mulher tinha no corpo físico? Você pode imaginar como era difícil para ela com aquela hemorragia, depois de tantos anos, porque isso causa, caso você não saiba, causa anemia. E a anemia, ela traz uma situação de prostração. É horrível isso. Então, assim, imagina a pressão emocional que ela padecia durante 12 anos. Depois, imagina a fragilidade física. Naquela época, a mulher que tinha esse problema era considerada impura pela lei judaica. E a vida social dela era nenhuma e a religiosa menos um pouquinho, porque ela era totalmente discriminada. Eram muitos os obstáculos e ela tinha que transpor todos eles. A multidão pressionava. Como ela não conseguiu se aproximar de Jesus pela frente, ela se aproximou por trás e tocou nas vestes dele. Você imagina que ela, por um momento, ela podia ter perdido e não ter conseguido tocar, mas ela perseverou, ela se esticou, ela rompeu a situação e tocou nas vestes de Jesus. Ela perseverou, não desistiu. E eu quero enumerar 5 atitudes que eu considero importantes para que a gente continue perseverando. Amém? E quero que você venha comigo. A primeira, guarda aí, anota. Se tiver um caderninho na sua casa, anota um papel, para depois você não se esquecer, porque à medida que a gente vai falando, vai vindo muitas coisas. Deus vai trazendo na sua vida situações que possam se encaixar nessas atitudes que você precisa ter. Amém? Vamos lá. A primeira é: temos que ter os nossos olhos sempre no alvo, sempre no objetivo. Amém? Não vamos esquecer. A primeira é: temos que ter os nossos olhos no alvo e no objetivo. Aquela mulher queria ser curada e tudo o que ela podia, ela fez para chegar ao alcance da cura, mas nada deu certo. Até que ela decidiu ir a Jesus. Ela venceu a limitação da lei judaica, que naquela época considerava imunda. Ela venceu a fragilidade da sua saúde. Ela venceu a multidão e foi curada. Hoje não é diferente. Eu e você não estamos nessa terra à toa. Nós temos um propósito de Deus. Nós primeiros nascemos no coração de Deus. Nós somos o sonho de Deus aqui. E eu quero dizer que hoje você não está inutilmente na terra e nem eu. Nós estamos aqui porque Deus tem propósito sobre as nossas vidas. E esse propósito nós temos que focar. Nós temos que focar no propósito que Ele tem para nós. Nós não podemos nos prender o nosso olhar no hoje, no que nós conseguimos até hoje. Nós temos que focar adiante, aonde nós queremos chegar, aonde está o nosso propósito, para onde nós temos que ir. Nós temos que calcular, nós temos que nos avançar, e para isso nós precisamos ter os olhos no propósito, os olhos no objetivo. Amém? A palavra do Senhor diz em Tiago 1:12. Tiago 1:12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aleluia. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida está projetada para mim e para você. Mas para isso nós não podemos tirar os olhos do alvo. Nós temos que avançar, porque tudo que o Senhor tem para nós, nós vamos viver. Tudo que o Senhor projetou de propósito para mim e para você, nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O segundo: jamais podemos desistir do propósito, dos sonhos, por causa dos obstáculos. Olha essa mulher. Gente, era muito obstáculo, era muita coisa para ela, porque a gente está anotando aqui, vendo e entendendo,
nós estamos falando uma mera situação de ir até a multidão e tocar em Jesus, mas não era só isso. Ela teve que sair de casa, ela teve que se arrastar até o local, ela teve que vencer a multidão, e quase não consegue, ela tocou nas vestes por trás, mas ela não desistiu, e o propósito dela era a cura. Tão somente se eu tocar as vestes deles, eu serei curada. Era esse o alvo e propósito. Ela foi empurrada, sabe-se lá se foi até às vezes pisoteada pela multidão. A gente não sabe como a multidão reage, de uma forma inconstante. Empurrada certamente, jogada de um lado para o outro certamente, porque as forças físicas delas era pouca. Ela correu risco, inclusive de ser apedrejada, porque naquela época ela era considerada impura. Ela não desistiu. Ela queria cura, depois de 12 anos estar sendo assolada por aquela situação. Nós não podemos colocar os nossos olhos nos obstáculos. Eles sempre vão se apresentar, porque o inimigo da nossa alma, ele sempre vai apresentar obstáculos para nos parar. Toda vez que um propósito, um sonho de Deus vai se realizar, ele vai se levantar. Para quê? Nós humanamente, com os nossos olhos naturais, vamos ver os obstáculos. E vamos achar que, meu Deus, eles parecem intransponíveis. Tem coisas na minha e na sua vida que a gente acha que não vai vencer. Você já viu isso? Você já analisou isso na sua vida? Aquilo que você fala, isso eu não consigo. Eu quero te falar que você consegue. Eu quero te falar que você pode. Eu estou aqui hoje. Por mim eu não me julgava capaz, mas eu não sou capaz por mim mesma. Eu sou capaz no Senhor, aquele que me fortalece, aquele que faz todas as coisas por mim. E se aprove ao Senhor ser eu hoje usada por Ele e ser boca dEle nessa terra. Amém. Eu tenho que caminhar. E o que é a sua limitação? O que tem sido o obstáculo para você? O que tem sido obstáculo para você? Então eu quero te dizer que aquilo que parece intransponível, espiritualmente, eu e você podemos transformar em degraus para alcançar o alvo. Tem um obstáculo, vamos transformar ele em degrau e subir até o alvo. Amém? Toma isso para a sua vida, porque eu tomei para a minha vida. E sei que Deus está fazendo deste momento, apesar de toda essa circunstância, está me fortalecendo, está me dando autoridade espiritual, está me conduzindo e vai continuar me conduzindo ao propósito que Ele tem para a minha vida. E para você não é diferente. Ele não faz acepção. Eu sou filha, você é filho ou você é filha, da mesma forma. O nosso Pai é amoroso. Nós precisamos tomar a atitude de jamais desistir do propósito por causa dos obstáculos. Amém? Tiago 1, de 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Eu não sou perfeita, mas Ele é em mim. E à medida que Ele trabalha na minha vida, eu vou me tornando melhor. Amém? Então, vamos fazer dos obstáculos degraus para alcançarmos o alvo, aquele propósito que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro é olhar sempre para o alvo. O segundo que nós falamos, jamais desistir do propósito por causa dos obstáculos. E o terceiro, não podemos perder tempo nos distraindo. Nós não podemos ficar distraídos na condição em que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo de batalha, um tempo de luta. Muitas vezes nós não conseguimos discernir isso como espiritual, mas
Na época de Jó, Jó estava lá no meio da situação que Deus apresentava: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que te desvia do mal. E lá vem o diabo, o causador de obstáculos, mas é porque tudo ele tem. Hoje o centro da batalha não é mais Jó, sou eu e você. E o que o diabo tem apresentado de obstáculo para que eu e você alcançamos o que nós precisamos. Não podemos mais dar munição para o nosso inimigo. Depende só de nós. Vamos adiante, não vamos nos distrair. O diabo vai tentar lançar situações. Aquela mulher, ela estava determinada a ser curada. Queria tocar nas vestes de Jesus. Mas ela podia ter desviado o foco e ter perdido, porque ela conseguiu alcançar por trás. Se ela se desvia e se distrai, ela perderia a chance e a oportunidade. E eu acredito que com a força física pouca que ela tinha, ela não ia conseguir correr para alcançar. E eu e você? Como está a nossa força hoje? Tirando força da fraqueza? Ótimo, você está fincado na rocha, é assim que tem que ser. Então nós não podemos, hoje o mundo apresenta N entretenimentos, para mim e para você, para a gente distrair e perder o nosso foco. Nós temos um alvo para alcançar, nós não podemos mais deixar de ser focados em que tudo que acontece. Aí você fala assim para mim: pastor, eu não acredito nisso, mas eu vou te passar a minha posição. Tudo é espiritual. A Bíblia fala em Hebreus, salvo engano, do 1 ao 3, uma coisa assim, que o sobrenatural é quem fez o natural. Então, querido, primeiro existiu o espiritual para que hoje houvesse o natural. O espiritual é muito mais real do que esse copo. É muito mais real do que isso. Só que nós não podemos nos distrair e deixar que o diabo nos engane, dizendo que tem coisas que não tem problema. Os entretenimentos nos roubam a bênção de Deus. Por quê? Porque nós paramos o que estamos fazendo e vamos dar atenção àquilo que não tem valor. Valor tem as coisas eternas, as eternas têm valor. E muitas vezes nós temos dado valor a coisas que não têm. Analisa a sua vida, porque eu analisei a minha e aí eu estava dando alguns valores errados. Nós não somos super porque somos pastores, nós sempre estamos sendo moldados. A Bíblia fala: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sempre terá alguma coisa que o Senhor precisa fazer em nós, porque aí Ele vai poder fazer através de nós. Amém? Ele usa qualquer coisa, o inimigo, para nos tirar do foco. E eu vou dizer um negócio para você: se você se desvia do propósito de Deus, alguns milímetros, quem sabe o que é medida, sabe o que é milímetros, é muito pouco, mas se você se desvia milímetros hoje, depois adiante você vai estar a quilômetros de distância do propósito. Entendeu? Se você se desvia alguns milímetros hoje do propósito, você vai sair completamente do caminho. Então, coloque o prumo. Sabe o que é prumo? É o que os construtores, o que os pedreiros colocam para que a parede fique reta. É o prumo. E lá, ele vê se está certinho, se está retinho. Coloque a sua vida no prumo celestial hoje. O que precisa passar pelo prumo é hoje. Não há tempo mais. Ah, tem tempo, talvez eu possa melhorar isso. Não há tempo. O tempo está se esgotando para que nós possamos passar o
prumo sobre a nossa vida está se esgotando. Tiago 1:25 diz assim: mas aquele que considera atentamente, aqui entenda, não se distrai, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então nós não podemos mais ser ouvintes negligentes. Temos que ser operosos, praticantes, para sermos abençoados no que realizarmos. Amém? Recapitulando, olhar sempre para o alvo. Jamais desistir do propósito por causa dos obstáculos. Não nos distrairmos. E o quarto é, não podemos dizer que não temos força. Semana passada falei bastante. Distrair força da fraqueza. Essa mulher, ela suscitou força física e emocional de onde ela não tinha. A fé de ser curada a impulsionou. Como nós ministramos a semana passada em 2 Coríntios 12:10, que eu falei no B, o Senhor é a nossa força, quando somos fracos é que somos fortes. A fé que existe em nós suscita força. Quando sabemos que o Senhor vai na nossa frente, é Ele quem peleja por nós. Você tem dúvida? É Ele quem peleja por você. Se nós hoje, eu e você, estamos ainda de pé, é porque Ele peleja por nós. A única coisa que nós precisamos fazer é nos render a Ele. A maior dificuldade é nos render a Ele, porque o resto Ele faz. Então, passe o prumo na sua vida hoje, amém? Como eu passei pela minha vida, e creio, em nome de Jesus, estamos saindo mais fortalecidos de toda essa situação que tem se apresentado ao mundo, amém? Glória a Deus. Quinto, devemos separar quem vai caminhar conosco. Esta mulher, ela, por ser considerada imunda pela lei judaica daquela época, ela estava só. Ela não podia estar com ninguém. Mas ainda assim, ela caminhou dentre a multidão, sem se deixar levar pelas pressões, que certamente as pessoas faziam, que cercavam Jesus, porque todo mundo queria encostar a mão em Jesus. Não era só ela. Pensa, até coloque-se naquela multidão, você não queria tocar Jesus, você não queria receber daquele poder que tinha sobre a vida dele. Tanto que ele olhou e falou, de mim saiu o poder, alguém me tocou. Saía poder dele, quem não ia querer? E essa mulher foi lá, apesar das pressões, de tantas circunstâncias, e ainda ele fala, de mim saiu o poder. E os discípulos falam, mas Senhor, mas todos te apertam e dizem, quem me sabia? Porque ele sabia do propósito daquela mulher de ser curada, e hoje ele sabe do seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? O que temos de propósito que Ele nos deu, Ele sabe. Vamos em frente e adiante. Eu lembro o seguinte, aqui fala de separar as pessoas que vão caminhar conosco. Aqui no nosso ministério, louvado seja o nome do Senhor, tem muitas pessoas que nos ajudam, nos auxiliam, quando precisamos, pega na nossa mão, ora conosco. Nós temos aqui pessoas que podem andar em comunhão, em propósito, em adoração, em louvor ao Senhor. E eu lembro que em Atos 12, começa lá no 13, depois você dá uma lida, e os seguintes falam da prisão de Pedro. Pedro foi preso, e a igreja, na casa da irmã Maria, orava, Deus, solta Pedro, Senhor, libera Pedro da prisão. E o Senhor fez o quê? Mandou o anjo lá, e liberou Pedro da prisão. Oração em concordância, e num só propósito, libera Pedro, Deus, libera Pedro, Deus. E ele fez. Queridos, nós temos que escolher as pessoas que vão caminhar conosco, sim.
Mas precisamos ter essas pessoas abençoadas, usadas por Deus conosco. Por quê? Porque também serve de mola propulsora para que nós falamos, eu vou chegar lá. Se tal pessoa chegou, eu vou chegar também. Eu também posso. Se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha. Porque Ele é Deus. E eu quero dizer para você que nós temos que encontrar essas pessoas que têm a mesma visão. E, se possível, caminham para o mesmo alvo. Isto é, comunhão, união. A graça de Deus vem e se manifesta na comunhão, na concordância, na união. É isso que nós precisamos. Não podemos caminhar com pessoas que se aproximam e às vezes tiram a nossa expectativa. Tem pessoas que às vezes se aproximam, você fala de um projeto teu e ela fala, mas não vai dar certo com essa crise. Não vai dar certo. Essas pessoas, nós não podemos caminhar com elas, sabe por quê? Porque eu acredito num Deus que honra o seu povo na crise. Eu acredito num Deus que supre a necessidade do seu povo na crise. Eu não fico olhando a pessoa que está parada na crise, que está parada com o espírito de medo ou o espírito de covardia. Eu tenho que ir adiante. Eu não posso ficar parado, eu não posso desistir. Aqui fala, eu tenho que olhar para o meu alvo, eu não posso olhar para a crise. Aqui fala, jamais vou desistir do propósito. Se o propósito de Deus estiver sobre a minha vida, vai se cumprir. Não posso me distrair. Eu não posso me distrair com aquele que fala não vai dar certo, ou não é isso, não é aquilo. Não, eu tenho que ver, é o propósito de Deus, vai se cumprir, ponto. Não podemos dizer que não temos força, porque Ele já disse que é a nossa força. Não podemos, nós temos que perseverar. Nós devemos nos espelhar naqueles que vão além e crer que Deus nos deu esse propósito e certamente Ele vai nos ajudar a alcançá-lo. Nós, aqueles que creem, que vivem, perseveram, é que temos que contagiar as pessoas e não deixar pessoas pessimistas nos contagiar. Nós temos que contagiar as pessoas com perseverança, confiança e fé. É isso, perseverança, confiança e fé. Se tiver alguém do seu lado na sala, fala para ela, nós temos que contagiar as pessoas com perseverança, confiança e fé. Aleluia! Nós temos que alimentar a nossa fé. Nós vamos atingir assim o propósito. Nós não somos normais. Põe uma coisa na sua cabeça. Nós não somos normais. Nós somos seres espirituais. E cremos num Deus sobrenatural. Não somos normais. Mas não somos. Esquece. Tira isso da sua mente. Você não é normal. Você é espiritual. E você crê num Deus sobrenatural. Não estamos sozinhos, queridos. Não estamos. Ele é conosco. Temos que perseverar, porque Deus Todo-Poderoso já prometeu a vitória, Ele está conosco na caminhada. Apesar dos problemas se apresentarem, não podemos parar. Então você vai falar, avançar sempre, recuar jamais, parar nunca. Avançar sempre, recuar jamais, parar nunca. Isso tem que estar vivo no teu coração. Perseverança, confiança e fé, avançar sempre, recuar jamais, parar nunca. Amém? A Bíblia fala em Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ai, doeu. Você não pode retroceder mais, sabe por quê? Porque Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado e retrocede. E você, eu tenho certeza que você quer estar no centro do propósito de Deus para a sua vida. Então agora, só tem um caminho para mim e para você. Para frente, para trás não mais. É daqui para frente. Nós temos que estar com o nosso olhar no propósito, caminhar ao propósito, adiante e à frente.
Amém? Nós temos na Bíblia vários exemplos de perseverança. Mas olha, eu confesso para você que Paulo chama atenção. Paulo, em 2 Timóteo 4, 7, muito conhecido por todos nós, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Beleza? Isso é tremendo. Só que a gente esquece tudo que Paulo passou. Combati o bom combate, guardei a carreira. Tremendo. Só que nós não podemos esquecer que na trajetória dele, ele teve que perseverar muito. E muito. Nós não estamos naquele tempo, porque lá foi muito pior. Eu acho que agora é muito melhor do que passou naquela época de perseguição. Mas Paulo sabia o propósito. O propósito dele se cumpriria na ida dele a Roma. Ele ia pregar em Roma, e ele sabia disso. Então, é para isso que nós temos que vencer. Ele venceu os obstáculos dele como? Naufrágio, prisões, açoites, perseguições, dentre muitas outras coisas. Ele sempre esteve rumo ao alvo. Ele não se distraiu pelo caminho. Ele cumpriu cada etapa do percurso até Roma. Ele suscitou força da fraqueza. Ele não se deteve, apesar do espinho que Satanás colocou na carne dele. Ele não se deteve. Caminhou com irmãos que o ajudaram a cumprir. Aí entra naquele papel de pessoas, separar pessoas para nos acompanhar. Ele tinha companheiros de viagem. Fui pesquisar. O irmão Sópater, Segundo, Gaio e Trófimo. Nomes assim. Tive que ler bastante para não errar. Além de anfitriões, pessoas que recebiam ele na casa dele, dos quais ali até viravam igreja, que é o caso de Áquila, Priscila, Filemon, Filipe, Lídia, dentre muitos outros amigos como Timóteo e todos os outros discípulos. Hoje, nós estamos vivendo momentos difíceis de crise, mas não se compara, como eu disse para você, não se compara à época da perseguição que acontecia aos cristãos. Aquela época, não propriamente nessa, mas a perseguição dos cristãos antigamente, eles eram tidos como tocha humana. Eles iam para o Coliseu cantando. Como que nós estamos reagindo hoje? O que nós temos, vamos dizer assim, deixado para seguir o alvo? Nós estamos mesmo fazendo dos obstáculos degraus? Ou nós estamos fazendo dos obstáculos desculpa? O que nós estamos fazendo? Hoje eu não vou na igreja, está chovendo. Eles eram tochas humanas. Hoje eu não vou na igreja, está frio. Eles iam cantando para o Coliseu morrer, comido pelos leões. Sabe, nós não podemos deixar os obstáculos nos pararem. Nós temos mesmo que fazer deles degraus. Vencê-los dia após dia. Todo dia, quando você põe o seu pé para fora da cama, começou a batalha, que já foi vencida, porque a Bíblia fala que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Então você já tem o seu dia, mas o que você vai fazer dele? Eu já te falei que quem pode armar o diabo é eu e você. Nós podemos dar armas para ele. E o que nós temos municiado o diabo? Nós temos feito ele colocar na nossa frente barreiras naturais intransponíveis, porque nós somos naturais ao invés de espirituais, e fazer delas degraus. Eu amo muito a sua vida, você sabe disso, você que me conhece, sabe que eu jamais diria isso, mas nós precisamos acordar. Nós temos deixado pequenas e poucas coisas nos parar. No mínimo, como que nós podemos alcançar o propósito assim? Como eu e você poderemos alcançar o propósito dessa forma? Louvado seja Deus. Como nós podemos vencer as tribulações? Problemas, angústias, quaisquer outras dificuldades e obstáculos que se apresentam hoje. Como?
Eu te falo, praticando em unidade. O que nós temos recebido da parte de Deus aqui, nesse púlpito, através de palavras que têm sido ministradas aqui. Olha, Deus tem usado poderosa e tremendamente grandes homens e mulheres de Deus aqui neste púlpito. Para que nesse momento que nós estamos passando, nós recapitulemos tudo que já foi dito e passamos a viver isso efetivamente na nossa vida. Sabe como? Continue te falando, caminhando, orando, adorando, meditando na palavra, jejuando, orando em línguas e permitindo que Cristo seja forjado em nós. Amar como Ele amou, viver como Ele viveu. É isso. Nós temos que ser feitos à imagem e semelhança. Portanto, a mensagem hoje é um alerta. Mas lembre-se que primeiro foi para mim. E agora está sendo para nós, para mim, para você. Que nós estejamos sempre atentos ao alvo, ao propósito. Não desistamos do que Deus tem para nós. Que vençamos os obstáculos, buscando força no Senhor, sem nos distrairmos pelo caminho, e sempre junto com pessoas que nos ajudam a alcançar o nosso objetivo. Amém? Essa é a minha ministração para vocês hoje, é o que Deus colocou no meu coração, e eu quero orar, para que todas essas palavras, que Ele me permitiu liberar, elas possam alcançar o seu coração, como uma terra fértil nessa noite. O louvor pode me ajudar, por favor? Senhor, maravilhoso, poderoso e santo, hoje nós nos apresentamos diante do Teu altar. Senhor, nos ajude a não perder o foco, a olhar sempre para o alvo e o propósito que o Senhor tem para nós. Jamais nos deixe desistir, Senhor. Fortaleça-nos, que os obstáculos possam ser transpostos de forma espiritual, em nome de Jesus. Não nos deixe distrair, Senhor. Nos fortaleça mesmo, através da Tua palavra e de tudo que o Senhor é, para que nós possamos juntos caminhar e nos apresentar na Tua presença. Senhor, toca cada vida que está ouvindo essa ministração, que nós possamos passar um prumo sobre as nossas vidas, nós possamos recapitular tudo que temos passado, temos vivido, e trazer, Senhor, tudo que precisa ser alinhado na Tua presença. Ajuda-nos, Pai, a nos alinharmos com o Teu propósito para nossas vidas, e não perdermos tempo nem nos distrairmos pelo caminho, para que alcancemos o alvo. E no nome de Jesus, eu dou a Ti, amado, precioso, santo, o louvor e a glória. Faça em nós, Senhor, porque tudo que o Senhor fizer em nós, o Senhor poderá fazer através de nós. Eu amo vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor. O Senhor vai continuar falando conosco. Amém? Deus abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo